Olá, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geologia. E o assunto que nós iremos tratar hoje é rochas ígneas ou magmáticas. Esse tipo de rocha é um tipo de rocha muito especial, né, que se dá principalmente nos locais onde tem vulcanismo ou outro evento magmático. E hoje nós vamos falar sobre as características dessas rochas, onde elas ocorrem e o que é magma, não é? Então vamos lá para mais uma aula. Então, o que são rochas ígneas? Qual o conceito de rochas ígneas? Bem, rochas ígneas nós podemos entender como as rochas formadas pelo resfriamento e consolidação do magma. Nos locais onde há ocorrência de magma, esse magma passando para o estado sólido pode dar origem a rochas. Essas rochas podem ser cristalinas ou podem também ter substâncias vítreas. Nós vamos falar mais à frente quando estivermos falando sobre texturas em rocha ígnea. Mas o que vem a ser magma, né? O que é magma? Se a gente for falar de uma forma bastante simples, magma é rocha fundida, né? Geralmente é esse o conceito que nós temos na cabeça. Porém, esse termo ele não está errado, mas o magma ele é uma mistura muito mais complexa, né? Porque ele vai ser chamado de uma mistura trifásica, porque possui os três tipos de estado da matéria presentes nesse magma, né? Nesse material. E o magma, o conceito básico de magma é justamente uma mistura, né, com proporções variadas de água, elementos voláteis, cristais em crescimento e silicatos em fusão. Então a gente vai ter cada elemento ali representando cada fase desse magma. Então a fase líquida, tá? E é bom que a gente não entenda a fase como sendo estágios. A gente está falando aqui de substâncias presentes nessa mistura. A fase líquida ela vai ser justamente os silicatos em fusão ou a rocha em fusão, né, o material que depois de solidificado vai dar origem a esses cristais. E no caso da fase líquida, a gente consegue percebê-lo muitas vezes, né, nas erupções vulcânicas. Então, o magma, quando ele sai ali na borda dos vulcões, ele geralmente tem, né, essa característica líquida e depois a gente sabe que ele solidifica e dá origem a uma rocha. No caso só um adendo aqui para fazer para vocês, quando o magma ele chega até a superfície é que ele começa a ter o nome de lava, tá? Então lava é somente para aquele magma que extravasa na superfície. Aquele magma que fica dentro, alojado na crosta, ele continua sendo chamado de magma. Então aqui eu não vou fazer essa distinção no meio da nossa aula, eu sempre vou me referir a magma, tá bom? E entendam que a lava então vai ser somente o magma que chega até a superfície. E a fase sólida? A fase sólida ela vai ser identificada pelos cristais em crescimento. Então, por mais que muitas vezes não seja visível, né, no momento ali que o magma está líquido, né, ou nessa mistura, a gente já vai ter alguns cristais que solidificam ou cristalizam em temperaturas maiores. Esses cristais eles vão se desenvolvendo e depois eles podem formar texturas como a textura porfirítica que nós vamos falar lá na frente, onde a gente tem cristais muito maiores envoltos numa matriz de cristais menores. A fase gasosa ela vai ser muito bem representada principalmente por vapor de água. Então, sim, o magma tem água, só que na forma de vapor, por conta das suas altas temperaturas, e outros gases, né? A gente vai ter lá principalmente gases na parte dos sulfetos, né? Por isso que geralmente próximo a erupções vulcânicas nós vamos ter um odor bastante característico, nós podemos ter CO2, enfim. A fase gasosa então ela vai ser representada por esses elementos voláteis. E qual é a origem dos magmas, né? Onde que a gente pode, na superfície do planeta ou na crosta, encontrar esse magma? Bem, o magma ele vem das camadas abaixo da crosta ou abaixo da litosfera, tá? Então eles vão ficar principalmente alojados ali no manto ou ainda na astenosfera. E dependendo do local que nós estivermos analisando, eles podem ter várias origens.
Por exemplo, se nós estivermos olhando para os limites de placas tectônicas divergentes, né? Ou seja, o afastamento de placas tectônicas. Nesse local, o magma que chega até a superfície, ele geralmente vem do manto. Por conta das correntes de convecção, ele é empurrado até a superfície e quando ele chega à superfície, ele vai formar justamente o assoalho oceânico nesses locais, né? Geralmente essas áreas elas estão abaixo da lâmina d'água, como é o caso da dorsal mesoceânica, e assim que ele chega na superfície, ele se solidifica e forma nova crosta. Nos limites divergentes, ou seja, de encontro de placas, o que é que eu vou ter ali? Eu vou ter justamente duas placas tectônicas se encontrando, e nesses locais, principalmente onde há subducção, ou seja, onde uma placa tectônica mergulha em relação à outra, aquela placa que mergulha, ela vai ter a sua temperatura aumentada, né, por conta desse mergulho, por cada vez mais adquirir profundidade. E quando ela adquirir profundidade, ela vai aumentar a pressão e a temperatura desse material. E o que é que vai acontecer? Fusão parcial de rocha. Se ocorre fusão, a gente vai ter produção de magma. Esse magma pode ascender até a superfície e formar vulcões. Então, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, a gente vai ter justamente a orogenia ali provocada por conta dessa dinâmica, né, de uma zona de subducção que gera magma e esse magma então vai chegar até a superfície, vai formar um cone vulcânico e vai formar a cordilheira ali naquele local. A gente pode também ter em casos especiais fenômenos intraplaca, como é o caso dos hotspots ou das plumas, que são as plumas mantélicas. Os hotspots, na verdade, são locais ou pontos da crosta onde esse magma chega até a superfície e a gente tem um caso bastante conhecido que é do arquipélago do Havaí. É um local da crosta onde ocorre essa erupção, né, ou esse extravasamento do magma e que forma aquela cadeia de ilhas vulcânicas ali do Havaí. Então vocês podem ver aí justamente esses exemplos que eu dei na nossa figura, né? Então a gente vai ter os hotspots, né, que é principalmente encontrado lá no Havaí, onde nós teremos a pluma do manto, né, chegando até a superfície, formando essa cadeia de ilhas vulcânicas. Nós temos também o local de placas divergentes, onde a gente vai ter principalmente rochas extrusivas e intrusivas de composição basáltica. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esses termos extrusivo e intrusivo. Da mesma forma que nos locais onde há a zona de subducção, nós podemos ter a formação dessas montanhas, né, desses vulcões, a partir da fusão parcial das placas que estão ganhando profundidade, ou melhor, estão afundando em direção ao manto. Vocês viram aí então os locais que se originam os magmas, né, que dão origem a rochas ígneas. Agora nós vamos falar um pouco sobre a classificação das rochas ígneas. E as rochas ígneas, elas são classificadas principalmente de acordo com o posicionamento do magma na crosta. E esse posicionamento está relacionado ao local onde ocorre essa solidificação do magma, né? E por que eu estou utilizando esse termo solidificação? Porque é essa passagem para o estado sólido. Mas como nós vimos lá na nossa aula sobre mineralogia, nem tudo aquilo que passa para o estado sólido ele vai formar um cristal. Dependendo da velocidade de resfriamento desse material, ou da velocidade que esse material passa para o estado sólido, ele pode também gerar estruturas amorfas. E essa questão da velocidade de resfriamento, ela vai estar intimamente ligada com a textura. Então, basicamente, as rochas ígneas elas vão ser classificadas pela velocidade de resfriamento do magma, e aí vai estar relacionado intimamente com o posicionamento desse material na crosta, se abaixo da crosta, se na superfície, e dependendo de onde ocorrer essa cristalização ou essa solidificação, nós vamos ter diferentes texturas. E para falar, né, dessas classificações, o primeiro tipo de rocha que nós iremos abordar é as rochas ígneas extrusivas.
Essas são mais fáceis da gente falar, porque basicamente é o magma que chega na superfície através dos vulcões. Tá? Então, quando nós temos ali o magma sendo expelido através dos vulcões, nós vamos ter a formação de rochas ígneas extrusivas. E qual é a principal característica das rochas ígneas extrusivas? A velocidade de resfriamento do magma ela é rápida, significa dizer então que esse magma ele vai produzir rochas com textura muito fina, ou seja, os cristais formados a partir desse magma vão ser muito pequenos. Na maioria das vezes, eles não vão ser perceptíveis a olho nu. Será necessário que nós façamos uma lâmina delgada para então fazer a identificação da textura corretamente e também da sua composição. Afinal de contas, como a gente não consegue a olho nu identificar, geralmente nós não vamos conseguir classificá-las de modo mais detalhado. A gente pode, sim, através da textura, classificá-las como rochas ígneas extrusivas. Além disso, outra característica bastante importante e interessante sobre as rochas extrusivas é que ela geralmente vai estar associada com o vulcanismo. Como é o magma que chega até a superfície, né, provavelmente o local onde vai ocorrer esse extravasamento do magma será nos vulcões. E geralmente a gente tem a ideia dos vulcões, né, como sendo aquele cone vulcânico que expele lava, que expele determinado tipo de material, né, com cinza vulcânica, mas nem sempre é os locais que nós encontramos. Isso depende muito da composição do magma, dependendo da quantidade de sílica, esse magma ele vai ser mais viscoso ou menos viscoso. No caso aqui, quando mais sílica tiver presente nesse magma, ele tende a ser mais viscoso, ou seja, ele vai demorar, a velocidade de fluxo dele, né, de escorrimento, vamos dizer assim, vai ser menor. E geralmente nós vamos ter vulcanismos explosivos, né, que são aqueles vulcanismos lá que nós vemos justamente, né, soltando lava por todo canto, soltando bombas, né, que são quando esse magma entra em erupção, ele solta pedaços de rochas ali, e esses fragmentos que vêm são conhecidos como bomba, porque ele vem incandescente, vai ter muita cinza vulcânica e etc. Porém, quando esse magma ele é pobre em sílica, geralmente ele vai ter uma viscosidade mais baixa, né, e ele vai escorrer mais rapidamente, por assim dizer. E aí vai formar os derrames. E esses derrames, eles são muito típicos de rochas extrusivas, principalmente chamados derrames basálticos. E esse termo está relacionado principalmente aos tipos de rochas ígneas extrusivas. E a gente tem como principal exemplo o basalto, que é uma rocha de textura afanítica, ou seja, os cristais são menores que 1 milímetro, então eu não consigo identificá-los a olho nu. E nós podemos ter também, como exemplo desse tipo de formação de rocha ígnea, as rochas chamadas vítreas, como é o caso da obsidiana e da pedra pómez. No caso da obsidiana, ela é também conhecida como vidro vulcânico. Esse vidro vulcânico nada mais é do que aquele material que resfriou muito rapidamente, que não pôde se organizar, não tem o arranjo ou a estrutura cristalina, né, e por isso ele passa para o estado sólido, porém, né, sem organização atômica, sem estrutura interna ordenada. Então, quando nós falamos sobre rochas ígneas extrusivas, nós estamos falando principalmente daquele magma que chega até a superfície, que resfria muito rapidamente, que pode produzir texturas vítreas, ou seja, materiais que não são cristais, ou seja, não são minerais, né? Podem ser até classificados como mineraloides, ou seja, se assemelham a minerais, mas não são. E quando a gente fala sobre cristais, geralmente é uma textura chamada de cripto a microcristalina, ou seja, não são perceptíveis a olho nu. Quando nós temos esse tipo de textura,
essa textura é chamada de textura afanítica. Então, continuando a nossa aula, nós vamos falar sobre outro tipo de classificação de rocha ígnea, que são as rochas ígneas intrusivas. As rochas ígneas intrusivas é aquele magma que não chegou até a superfície, ou seja, ficou alojado dentro da crosta ou abaixo da superfície, e as rochas ígneas intrusivas, a principal característica delas é o resfriamento lento desse magma, ou seja, esse magma ele vai demorar mais tempo para se resfriar, e essa velocidade menor de resfriamento ela vai produzir texturas diferentes que as texturas encontradas em rochas extrusivas. No caso das rochas ígneas intrusivas, esses cristais vão ser cristais grandes, geralmente maiores que 1 milímetro, podendo chegar até tamanhos decimétricos ou até métricos em alguns casos, como de algumas cavernas que são encontradas ao redor do globo. Então, esses cristais geralmente são formados em regiões mais profundas da crosta, né? Então, a perda de calor do magma, como ela vai ser mais lenta, ela vai possibilitar que esses cristais possam fazer maiores ligações químicas e assim desenvolver e assim crescer mais do que no caso das rochas extrusivas. Outra característica também das rochas ígneas intrusivas é que elas são maior em questão de número, né, de proporção, comparado às rochas ígneas extrusivas, pois elas são formadas através de corpos ígneos grandes, né, no caso aqui, corpos muitas vezes quilométricos. Então, nós vamos ter a formação, por exemplo, dos batólitos neste caso. E como principais exemplos desse tipo de rocha, a gente vai ter o correspondente do basalto, que é o chamado gabbro, e também nós temos outra rocha que é bastante conhecida, que é o granito, e que o seu correspondente, eu não falei ainda agora, mas seria o riolito. Então, quando eu falo correspondente, é porque são rochas que possuem a mesma composição, porém texturas diferentes. Enquanto no caso do riolito e do basalto são rochas extrusivas, no caso do gabbro e do granito eles são rochas intrusivas, pois possuem texturas com cristais maiores. E quando a gente fala de textura em rocha ígnea, a gente precisa enumerar aqui os dois tipos de textura. A primeira é de cristais que variam de 1 milímetro até 3 centímetros. Essa textura é chamada de fanerítica. Os cristais maiores que 3 centímetros são classificados como cristais de textura pegmatítica ou uma rocha de textura pegmatítica. Geralmente essas rochas são utilizadas, por exemplo, para se retirar as gemas, né, as pedras preciosas, porque nós vamos ter cristais grandes e assim eles poderão ser usados comercialmente. Isso aqui é só um adendo na nossa aula. E quando a gente fala de corpos ígneos intrusivos, como eu falei agora para vocês, nós temos os batólitos, que formam grandes áreas do embasamento continental da nossa crosta, principalmente, tá? E por conta da câmara magmática se encontrar em profundidades mais altas, então essa câmara magmática com o tempo ela vai perdendo calor até o momento que ela se cristaliza totalmente e forma esses corpos. Nós temos outros corpos também, como os lacólitos, lapólitos, cios, que são corpos ígneos intrusivos, que também têm uma extensão maior, só que comparados a batólitos, eles são bem menores, e que são locais onde esse magma também se aloja na crosta, principalmente ali entre duas camadas, por exemplo. E a gente tem também os corpos ígneos discordantes, que seriam os necks, né, ou diques, e ainda veios, que são corpos ígneos tabulares, menores, né, e que vão fazer ali, vão discordar da rocha, geralmente vão ser bem aparentes, porque eles vão destoar das rochas que estão ali ao redor dele, das rochas adjacentes, e esses corpos ígneos geralmente vão identificar aquele magma, né, que conseguiu encontrar algum tipo de caminho até a superfície que pode depois ter dado origem a uma rocha ígnea extrusiva. Então, de uma maneira geral, o que é que a gente aprendeu na nossa aula de hoje?
que as rochas ígneas elas são formadas pelo magma, que as rochas ígneas elas são classificadas pela textura, e essa textura ela vai estar relacionada principalmente com a velocidade de resfriamento do magma, né, e também com o seu posicionamento na crosta. De maneira geral, a gente vai ter rochas ígneas com textura grossa a muito grossa em regiões mais profundas da crosta, enquanto que as texturas finas nós vamos ter cada vez mais proximidade com a superfície, tendo então as rochas com textura muito fina, que são as rochas ígneas extrusivas. Só aqui um adendo também que eu não falei, as rochas ígneas extrusivas podem ser chamadas de vulcânicas e as rochas ígneas intrusivas podem ser chamadas de plutônicas. Então, a nossa aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo. Se vocês puderem também, façam um comentário para a gente melhorar. Qualquer dúvida, eu também vou estar respondendo por lá. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.